De novo. Boa tarde, então. Hoje nós vamos falar do capítulo 7 do livro Linguagem C, que é este livro aqui que você pode baixar gratuitamente neste blog, que é o meu blog bem simples aqui, só com algumas informações aí das disciplinas que eu leciono. E você pode vir aqui então em CV de Computer Vision, olha só que legal, Computer Vision, cv.antonello.com.br, ou você pode entrar direto só em antonello.com.br e aí você vai cair no meu blog principal, onde aí você vai ter a opção de direcionar. Hoje eu também atuo como vereador aqui na cidade de Joaçaba durante este mandato, então eu tenho o blog também das informações de vereador que eu coloco aí. Você clica aqui em site de professor, aí vem aqui, tem já o livrinho no início aqui, mas se não tu vai aqui no menu de livros e aí Linguagem C. Em Linguagens Python é outro livro aí que a gente está fazendo. Então em Linguagem C você vai baixar o livro aqui em PDF gratuitamente, um livro já formalizadinho com ISBN, bonitinho, tá? Com uma série aí de informações interessantes sobre linguagem C para você. É um conteúdo completo que você pode utilizar aí para estudar linguagem C e tem exercícios no final de cada capítulo. O mais legal é que, além dos capítulos, eu colocar as aulas aqui, como é o caso desse vídeo que eu estou fazendo agora, cada capítulo tem a sua aula aqui no YouTube, então você tem a aula do capítulo 1, do capítulo 2, do capítulo 3 e assim vai, esse é o capítulo 7. Além disso, você tem também as aulas no YouTube da resolução dos exercícios, porque aqui no final do livro, ele está baixando aqui, no final do livro você tem uma série de exercícios, no final de cada capítulo, aliás, uma série de exercícios, e aí você pode ver a resolução desses exercícios se você tiver dúvidas aqui no YouTube. Tá certo? Então essa é a grande vantagem. Bom, hoje a gente vai falar então do capítulo 7, que é o capítulo sobre funções, como você criar as próprias funções. Até agora a gente já falou sobre uma série de comandos como criação de variáveis, as funções de entrada e saída. A gente falou de comandos condicionais como o if e o switch case. A gente falou também de laços de repetição, como é o caso do while e do for, e fizemos uma série de exercícios. Já tem assim dezenas de vídeos gravados com questões sobre esses capítulos aí no canal do YouTube, ok? É só você entrar aí e dar uma olhadinha. Aqui está então o livro. Pelo livro aqui você consegue dar uma olhadinha aqui no sumário, ó. Então você vai ver os capítulos. Então, por exemplo, capítulo 5, que é comandos condicionais. Você tem as questões lá 5.1, 5.2, tem os capítulos, e na parte de exercícios propostos aqui tem as questões nomeadas, número do capítulo, ponto, número da questão. Então começa na 5.1 e vai. Laços de repetição, a mesma coisa. Então nós vamos agora para essa parte de funções, que é a página 89. Tá? Então aqui, ó, nessa página 89 que está aqui, ó, funções, vai começar aqui, mas as questões aqui, ó, tem até a 8.6, nesse caso aqui, capítulo 6.56. Então são 56 questões do capítulo 6 que você pode fazer e acompanhar, tá certo? A maioria delas tem que fazer código. Então aqui tem, ó, escreva um programa para imprimir as letras de A a Z. É um programa simples, mas tá essa questão tá lá no canal do YouTube. Na verdade, essa eu acho que eu ainda não fiz, mas eu tenho a 6.35 que já está, que eu lembro de cabeça aqui, que eu fiz lá no canal do YouTube, que é até mais complexo um pouco do que a 6.34. Então, você tem uma série dessas questões resolvidas aí no canal do YouTube. Aproveitem esse material, ok? Bom, vamos lá então. Então vamos começar a aula sobre o capítulo 7. A aula sobre o capítulo 7 desse livro Linguagem C fala o seguinte, veja só. Nós temos aqui uma função que é um conjunto de comandos, né, agregados num único bloco de código, que vai desenvolver um cálculo, desenvolver um fluxo aí de comandos, de informações, uma transformação em alguma informação, e vai poder ou não retornar um resultado. Ou normalmente imprime numa saída alguma coisa ou retorna um resultado. Então uma função é isso, ela normalmente recebe informações e retorna alguma coisa. Porém tem funções que não recebem nada. Vou dar o exemplo, por exemplo, da função, você pode criar uma função que retorna a data de hoje, por exemplo. Então o nome da função vai ser hoje, ela não vai receber nenhuma informação, você não precisa passar nenhum parâmetro para ela. O que você tem que fazer é chamar ela para ela retornar a data de hoje. E tem uma série de funções que são assim. Mas você tem funções como, por exemplo, as funções de potência na linguagem C. A função poll é a função de elevar a potência, então ela eleva o número x que você passar aqui, né, nessa variável x, ou seja, o número que você colocar aqui é a base e o y, no caso aqui, é a potência. Então se você colocar 2 aqui, 3, você está pedindo para a função poll fazer o cálculo
2 elevado a 3 e, portanto, o resultado vai ser 8. Né? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Então essas funções, elas existem já, uma série delas programadas na biblioteca ou nas bibliotecas da linguagem C. É por isso que a gente, por exemplo, faz um include aqui do std.io, que é Standard I/O, a biblioteca padrão de entrada, com funções de entrada e saída. Então você tem lá a função printf, função scanf, que estão nessa biblioteca std.io. .h. Mas você pode, por exemplo, colocar outras bibliotecas. A função poll, por exemplo, está na biblioteca math.h, né? Math de matemática em inglês, que é math.h. E aí você vai incluir a math para poder utilizar o poll. A square root, que é sqrt, né? Que é a função de raiz quadrada, né? Você consegue também nessa função matemática, né? Nessa biblioteca de matemática, a math.h. Mas tu também tem função de seno, de cosseno, uma série de funções. Mas a grande vantagem da linguagem C é que, pausa para o café, você pode programar suas próprias funções. Olha só que legal, olha só que legal, olha só que legal. Você pode programar suas próprias funções. É isso que nós vamos ver agora. Então o que você faz aqui para programar as próprias funções? Você vai vir aqui e vai trabalhar desse jeitinho aqui, ó. E agora vem aquela novidade que muitos até agora se perguntavam: meu Deus, o que é essa função main que nós temos aqui? E desde o início lá do livro, né, nos capítulos a gente foi falando: não se preocupa com a main, não se preocupa. É a função principal main, em inglês é principal. Mas não se preocupe que vai chegar a hora de você saber o que é a função main, e essa hora chegou. Essa hora chegou. O que você vai fazer na função main? Colocar os comandos que começam o teu programa. Mas todo o resto, se você quiser, você pode organizar em funções dentro do teu código. Então você pode ter nesse caso aqui, por exemplo, uma primeira chamada à função linha, que é uma função que você está programando dentro da função main, mas tudo que a função linha vai fazer não está aqui. Aqui é a chamada para ela. O que está executando dentro da função linha é o que você programou anteriormente. Então olha só que diferente esse código aqui. Antes a gente tinha o include e já chamava int main e a gente fazia o programa dentro da função main. Agora nós temos algo antes aqui da main, que é o que? É uma função programada por você, programador. Você é uma função personalizada por você. Você vai ver, a gente pode ver depois aí, porque você pode criar os teus próprios arquivos .h com as tuas bibliotecas e tal. Mas por enquanto a gente vai fazer o basicão, que é fazer as funções no próprio arquivo, que é o que a gente está mostrando aqui. Então o que essa função linha faz? Ela basicamente imprime, olha só, depois eu explico o que é o void e tudo mais, tá? Então por enquanto, só para entender, o que essa função linha faz? Ela basicamente executa essas duas linhas aqui, esse for e esse printf que tem esses tracinhos, ou seja, você que já viu o capítulo 6, tem o vídeo aí do capítulo 6, laços de repetição, entende muito bem então o que é esse for. É um for que vai de 0 até 9, portanto ele executa 10 vezes. Executa com o i valendo 0, depois o i valendo 1 e etc até 9. Então vai executar 10 vezes, portanto esse printf que não tem barra n, você que já viu vídeos do capítulo 4 sabe o que é um barra n, você verifica então que esse tracinho vai ser impresso um ao lado do outro, portanto ele vai nessa função linha imprimir 10 tracinhos um ao lado do outro, tá certo? Essa função linha, portanto, ela não recebe nenhuma informação. Veja, ela não recebe nenhuma informação. Se ela recebesse, ela receberia as informações via argumentos dessa função que teriam que ser programados dentro desses parênteses aqui. Como não tem argumento nenhum, os parênteses estão vazios. Além disso, ela não retorna nada. A gente vê que ela não retorna nada por dois motivos. Primeiro, que ela não tem esse return aqui que tem na função main, não tem o return aqui. Tá? E por que não tem o return aqui? Porque o tipo de retorno dela é um retorno void. Então a palavra reservada void significa vazio, né, em inglês, é sem retorno nesse caso aí. Ou seja, não precisa ter um return. Se tivesse qualquer outra coisa aqui, teria que ter um return dentro dela, como tem aqui na main. E aí você vai perguntar: meu Deus, qualquer coisa, eu tenho que saber mais um monte de comandos? Não, essa é a vantagem. Esse qualquer coisa que eu falei são os tipos de dados. Ou seja, quais tipos de dados nós sabemos até agora? Nós sabemos que existem tipos de dados inteiros, tipos de dados, como por exemplo a função, como por exemplo o tipo int, inteiro, int, né? Você também tem lá o int, que é 4 bytes normalmente. Com a função sizeof você pode descobrir no compilador que você está trabalhando aí qual que é o tamanho em bytes, né, dessas variáveis, mas função sizeof. Mas você normalmente tem o int valendo 4 bytes, você tem o short valendo 2 bytes, você tem lá o long valendo 8 bytes, dependendo, ou o long int valendo 8 bytes, dependendo do compilador. Cada compilador C tem a sua tabelinha de variáveis, mas o basicão é a gente trabalhar com int, que é o que a gente sempre trabalha.
Você tem também o float e o double, que são variáveis de ponto flutuante, onde você pode guardar números não inteiros, ou seja, números que tem lá um pontinho depois da vírgula. Tá? E a gente já explicou isso também bastante no capítulo aí 3 e 4, enfim, na parte de variáveis. E você tem também o tipo de dados char, que são os caracteres. Okay? Então, basicamente, são esses tipos de dados aí. Char é, na verdade, um dado inteiro, é um int que tem lá dentro, é um inteiro, então é um int de 1 byte, um char, mas como trata tabela ASCII, a gente usa, apesar de internamente ser um número, a gente trabalha com caracteres, a gente normalmente diferencia. Então tem o char, o int e o float aí que a gente normalmente trabalha, tá certo? O void é um tipo de dados vazio, ou seja, não tem nada. Então nas funções a gente usa o void para dizer quando a função não retorna nada. A função linha, ela imprime uma linhazinha com 10 tracinhos na tela e não retorna nada, tá certo? Vamos voltar para cá e vamos pegar esse código e vamos executar para a gente fazer algumas variações dele lá no Replit, tá certo? Então vamos lá para o Replit. E vamos fazer a execução disso aí. Vou colocar aqui, ó, capítulo 7. Capítulo 7. Fazer bonitinho, coloca o acento aí, Ricardo. Coloca aí, ótimo. Muito bem, criamos um repositório sobre o capítulo 7, vai ser o nosso rascunho de programação aqui, mas depois o que a gente fizer aqui pode ser acessado por você no meu Replit, que é em replit/@Antonello. Tá legal? É um repositório gratuito, tu entra lá, vai procurar por capítulo 7, tu vai encontrar. Tá bom? Bom, vamos lá. Então aqui, ó, olha só o que a gente tem lá. Nós temos aqui o main, que está simplesmente chamando a função linha. Porém, você vai ver daí que a função linha não existe. Ó. Ele vai reclamar porque a função linha não existe. Fica esse sublinhadinho verde aqui. Com razão, ó, porque implicit declaration of function linha is invalid in C99, né, que é C99, aqui é no contexto, é inválido. Por quê? A declaração implícita da função linha é inválida. Por quê? Porque ela não existe. Tá certo? Se não existe, então ela vai reclamar. Se eu tentar rodar isso aqui, Ctrl Enter aqui no caso do Replit ou esse play, vai dizer que a função linha não existe. Erro na função linha, ou o linkador, o linker não conseguiu achar e tal. Então, porque ela não está nem nessa biblioteca aqui, também em nenhum outro lugar. Então, nós vamos ter que programar a função linha antes aqui. Então, a função linha a gente programa assim. Essa função linha poderia ser simplesmente um printf aqui com traço. Ó. Legal? Isso já está. Essa já é uma função linha que está programada. Isso aqui não vai mais dar erro. Quando eu executar, um tracinho vai ser impresso aqui na tela. Tá vendo o tracinho aqui? Ó? Aliás, aqui, ó, esse tracinho aqui. Tá certo? Agora, se eu quiser 10 tracinhos, eu posso fazer 10 aqui ou vários aqui, vai imprimir os vários lá. Ou eu posso fazer com aquele for do jeitinho que está lá no livro, que é for int recebe 0, enquanto i é menor que 10, e mais. Tá certo? Agora, essa linha está dentro desse for aqui. Portanto, quando eu rodar, 10 tracinhos vão ser impressos. Ok? Essa função linha não retorna nada e ela também não recebe argumentos. Ela simplesmente imprime 10 tracinhos. E você já deve estar se perguntando como é que a gente pode melhorar esse código aí. Bom, lá no livro você pode ver que a gente descendo um pouquinho mais aqui, ó, função linha imprime 10 tracinhos aqui, né? Explica tudo isso que eu falei, que ela está chamada dentro da função main, mas ela é programada fora e tudo mais. Está tudo bem explicadinho. Eu recomendo que vocês leiam pelo menos umas 2 ou 3 vezes esse capítulo. Aqui tem outro exemplo de função que já começa a ter retorno, a função pi, tá certo? É uma função que tem um tipo de retorno. A função pi serve para você, por exemplo, que você quer padronizar o valor do pi nos teus programas todos. Então você eventualmente vai trabalhar com a função pi e agora sim, veja só o que acontece aqui. Ó. É uma função que não recebe nenhum dado, mas ela retorna alguma coisa. Veja que o que muda aqui da função linha para a função pi. Você tem aqui o float. Esse float é um tipo de dados, então se você no início, antes do nome da função, antes de declarar a função e começar a programar ela, você coloca um tipo de dados válido aqui, que não seja o void, aí você obrigatoriamente precisa dar um return, senão ele vai reclamar e vai dar erro de compilação. Então aqui é um float pi, que não precisa receber nenhum dado, e eu vou dar um return de 3.14. Veja, se você quiser, você pode, depois de fazer isso aqui no teu programa, você pode usar em todo o programa o valor de pi para fazer tudo. Ó. Então eu vou dar um printf aqui, ó, %.2f, vou exibir o valor do pi. Olha só, agora aqui, ó, em vez de você colocar a mão, você só na função printf coloca aqui a chamada variável.
E aí que a mágica acontece. Esse valor de retorno aqui é o que ela está retornando, ou seja, quando você chama a função pi, o compilador vai entender que ele tem que dar um salto para cá, ver o que está programado aqui dentro da função pi, e ao chegar no return ele vai retornar esse valor aqui nesse caso. Então é uma função muito simples. Ela retorna 3.14, isso aqui é exatamente igual que você fazer isso aqui e digitar 3.14 aqui na hora de rodar o código. Rodou aqui, ele vai imprimir 3.14 depois da linha. Vamos colocar um barra N aqui para imprimir para baixo. E vamos colocar pi 2 pontos espaço. Rodei. Olha só, imprimiu 3.14 aqui. Se você colocar a função pi aqui, ó, nada vai mudar. Vai continuar os mesmos 3.14. A diferença é que vamos supor que você queira mudar o teu código. Vamos supor que você queira agora trabalhar com pi de 4 casas. Então 3.1415 é o pi, 3.1415. Quando você rodar aqui, você mudou uma vez, quando você rodar, todas as suas chamadas à função pi vão estar recebendo agora 3.1415. Se você tivesse escrito à mão o 3.1415, o 3.14 aqui, em 10 lugares diferentes do teu código, você teria que nos 10 lugares dar um Ctrl H aí, né, substituir, procurar e tal, porque você teria que nos 10 lugares mudar para 3.1415. Então é muito melhor você usar o pi para isso, certo? Só que essa função é uma função só de exemplo, porque na prática, se realmente a função pi só fizer isso, você nem precisaria fazer uma função. Você poderia usar o quê? Poderia, como é um retorno só, é como se fosse uma variável. Você poderia, por exemplo, fazer uma variável aqui, fazendo assim, pi recebe 3.1415, por exemplo, e aí usar, ao invés de uma função assim, você simplesmente usa aqui, ó, desse jeitinho, só a palavra pi. Só que você não ia poder usar o pi para outras coisas dentro do teu código, senão ia confundir aí, tá bom? Ou, melhor ainda nesse caso, como o valor de pi não muda durante o programa, você pode usar uma diretiva de compilação que é o define aqui, ó. Certo? O define, na verdade, é em minúsculo. E aí, por convenção, tudo que é variável é fixa, e aí a gente não chama de variável, a gente chama do quê? De constante. Isso aí está definido lá, falado lá no capítulo 3 ainda para vocês. Então a gente faria isso assim com letras maiúsculas, para no código, quando você chama o pi com letra maiúscula, você já saber que, opa, letra maiúscula é uma constante, não é uma variável, tá certo? Então você faria aqui, ó, tira isso aqui daqui, faz um define aqui, pi recebe 3.14, ou depois quando quiser mudar 3.1415. Quando é define você não tem ponto e vírgula no final, tá bom? Apesar disso aqui não dar erro, pode deixar sem, o ideal é deixar sem aqui porque é o padrão do define. Você tem um símbolo, né? E aí você tem, nem esse igual você não tem na verdade, é um símbolo só, e sem o igual é para variáveis, né? E aí você tem o valor aqui. Então, por que isso aqui é mais rápido que uma chamada de função? Porque uma chamada de função faz você trabalhar em estruturas internas da linguagem C para ver o nome da função, pular na tabela aqui dos nomes de funções, ver qual que é o nome, onde é que está o endereço em memória da função e tal. Quando você faz um define desse jeito, você já tem lá um valor exato de memória, que é o pi, e ele já puxa automaticamente. Então é mais rápido você substituir o pi pelo 3.14 quando ele é uma constante, tá? Mas tem funções que você não vai utilizar daí, não é só retornar o valor, como no caso do pi. É o caso da função linha aqui. E é por isso que nesse caso aqui, você vai ter que usar uma função, não vai ter jeito. Aí nesse caso da função linha, a gente só está chamando ela aqui, ela está imprimindo os tracinhos ali e está terminando, ok? Beleza? Então está explicada aí a questão do pi, certo? Vou deixar o pi por primeiro aqui, agora vamos trabalhar com a função linha. Bom, vamos supor que vocês, pessoas mega inteligentes, queiram reaproveitar o código. Você quer ter uma função linha, mas para 10 tracinhos, só que às vezes você precisa de 20 tracinhos. Às vezes você precisa de 30 tracinhos ou de 22 tracinhos. Você quer customizar um relatório que você está fazendo, alguma coisa e quer mudar. O que você pode fazer? Você pode mandar uma informação para a função linha, dizendo assim, função linha, imprima uma linha com tantos tracinhos. Certo? Tu pode fazer isso e é isso que está escrito aqui. Tá certo? Aqui tem, bom, na verdade aqui ele está explicando funções, uma função randomiza que eu recomendo que vocês olhem e tudo mais, tá? Mas aqui na parte de parâmetro e de funções é o que eu vou explicar agora. Ele trabalha com funções como a função dobro, então eu vou dar outros exemplos, fazer com a função linha alguns exemplos aqui para explicar melhor para vocês. Então vamos supor que essa função linha aqui você não queira mais que ela só imprima 10 tracinhos. Você quer customizar isso. Olha só o que você pode fazer. Olha que legal. Você pode vir aqui, colocar aqui um inteiro num
por exemplo, chamar de num a variável aqui. Aqui esse argumento, quando você está programando a função, recebe as mesmas regras de uma definição de variável. Tá? Então tu tem que ter um dado, um tipo de dado do argumento, int, float, char, double, long, short, assim por diante. E aqui você tem que ter um nome que é o nome de variável válido, tá? Começando com letra minúscula também ou com underscore. Então você tem num aqui que é o valor que você vai passar. Esse num que está aqui, agora veja que ficou vermelhinho já a função linha. Por quê? Porque agora, como eu criei um argumento lá na programação, ele não está encontrando a função linha sem argumentos, só a função linha que recebe um argumento. Então eu preciso colocar aqui um valor. Vou colocar, por exemplo, 3 aqui. Ó, ele já parou de reclamar. Por que 3? Porque como eu estou dizendo que o argumento é int, aqui eu preciso passar um int. Se eu colocar 3.14 aqui, por exemplo, ele vai continuar reclamando. Tá? Porque lá é int o meu argumento. Agora olha o que eu vou fazer aqui. Eu não vou fazer a função for, nesse caso aqui, o comando for, ir até 10. Eu vou fazer ele ir até num. Ó, isso aí já muda tudo. Porque eu passo a personalizar a função linha. Então veja aqui que a função linha agora, eu tenho linha com 3 aqui. Quando eu imprimo assim, ó, eu vou colocar mais um barra N aqui para esse pi não me incomodar. Ó, deixar o pi parado ali. Ou eu vou tirar, né, pessoal? Vocês já entenderam o conceito do pi. Está gravado aí, agora eu vou tirar aqui para não ter problema. Então assim, para simplificar o código aqui. Então olha só, a função linha agora tem 3 tracinhos. Se eu colocar 5, função linha tem agora 5 tracinhos. E assim por diante. Então olha que legal que ficou. Se eu colocar 30 tracinhos, a função linha vai ter 30 tracinhos. Vai pular para baixo aqui nesse caso aqui, inclusive. Tá certo? Rodei aqui, ó, 30 tracinhos. Né? Mas o bacana disso aqui é que eu posso agora fazer com a função linha o que eu quiser. Inclusive, olha só que coisa maneira que eu vou fazer aqui agora. Eu posso pegar aqui, vou fazer um outro for aqui dentro, int igual a 0. Veja, como eu estou aqui fazendo esse for dentro desse main, eu posso, e dentro do for, né, se fosse mesmo que fosse um outro for aqui dentro, né, um for aqui embaixo, ó, eu posso usar um outro int i, porque o i, nesse caso que eu criei, é uma variável que só está dentro desse for aqui. Então, dentro de outro for, eu posso usar o mesmo i, porque vai ser uma variável diferente, sem problema nenhum, ok? Então, olha só, agora eu vou fazer que esse i aqui seja menor que 10 e mais. E aqui eu vou, em vez de chamar a linha, por exemplo, eu poderia chamar a linha com 3 elementos aqui, certo? E lembrando, aqui eu vou também colocar um printf, vou colocar um barra n aqui, ó. Depois de terminar a impressão dos traços, ele vai dar um barra n em cada linha. Então, quando eu rodar isso aqui, olha que legal, ele imprimiu aqui, ó, linha 3 durante 10 vezes. Esse for rodou 10 vezes, chamou 10 vezes a função linha 3. E aí imprimiu 10 linhas com 3 tracinhos. Mas se eu pegar aqui e colocar o argumento i aqui dentro, então olha que legal. Eu estou fazendo um for, estou passando o i que vai variar de 0 até 10, na verdade eu vou fazer variar de 1 até 10. Iria variar de 0 até 9 daquele jeito, né? Só com o menor aqui e até 9. Então agora vai variar de 1 até 10 efetivamente. Passando esse argumento para a função linha. Então vai chamar linha com argumento 1, depois linha com argumento 2, linha com argumento 3, linha com argumento 4 e assim até linha argumento 10. E vocês vão ver que ele vai fazer o quê? Você já deve estar imaginando isso, já que são bons programadores com excelente raciocínio lógico. Ó, quando você roda linha com argumento 1, 2, 3, 4, 5, ou seja, ele vai fazendo aqui a impressão das linhas conforme o argumento que você chamou. Legal, né? Então veja que aqui você tem já uma coisa diferente. Você tem uma função que é void, veja que ela não é que nem a função pi, ela não recebe nada, ela não retorna nada, tá? Mas ela imprime alguma coisa e ela recebe uma informação para imprimir algo customizado conforme a informação que ela recebeu aqui pelo argumento. Tá certo? Eu posso ainda melhorar isso aqui colocando um outro argumento aqui que é o argumento char. Tá? Vou chamar de CAC, de caractere. Ou só C, pode ser. Char C. Olha aqui, ó, agora eu estou tendo dois argumentos aqui. Eu tenho o num e tenho o char C. É um argumento do tipo caractere, o nome dele é C, certo? Agora a função linha voltou a ter problema aqui. Por quê? Porque ela está reclamando que só tem um argumento. Tá? Se eu rodar aqui, ele vai dizer que ó, não existe a linha, a função declarada linha é essa aqui e você esperava dois argumentos, expected dois argumentos e só tem um, have one, só tem um. Certo? Então o que eu tenho que fazer? Se eu coloco esse caractere C aqui, o que eu quero é mandar também aqui um caractere. Então eu vou mandar agora o caractere asterisco aqui, ó. Certo? É um segundo argumento. Esse caractere asterisco, na verdade, eu vou ter que usar ele para alguma coisa aqui dentro. Por enquanto eu não estou usando para nada, olha aí, ó. Não estou usando para nada.
Mas agora o que eu vou fazer é o seguinte, olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar esse printf aqui, ó, e vou fazer com que ele imprima aqui um caractere, ó, %C. E aí esse caractere vai ser o próprio C, que é essa função aqui, essa variável aqui que eu chamei aqui. Se eu chamo de C, tem que estar C aqui. Se eu chamar aqui de CAC, tem que estar aqui CAC de caractere. Tá? Certo? Ou carac, pronto. Carac, melhor, né? Para ficar padrão aí. É brasileiro. Caractere, né? Um character. Caqui era mais legal. Deu uma fome agora, né? Gostam de caqui? Então, assim, esse carac aqui é esse carac aqui. E olha que legal. Agora ele está imprimindo o caractere que eu estou passando como argumento. Não vai mais imprimir os tracinhos. Quando eu rodei, está imprimindo os asteriscos. Olha que legal. Entenderam? Então agora eu estou passando 2 argumentos aqui. Então aqui é desse jeito que eu passo argumentos para as funções. Eles são separados por vírgula se tiver mais de um e eles têm que vir na sequência, tá? Para o compilador entender. Se eu fizer aqui passar um caractere e depois a variável i, ele já se perde. Na verdade ele se perdeu completamente. Tá? Ele entendeu que o caractere é um inteiro que está dentro do i e aqui ele entendeu que tinha que imprimir, nesse caso específico aqui, o valor inteiro do asterisco na tabela ASCII. Certo? Então ele se perdeu, não dá. Então aqui o que tem que fazer é sempre seguir a ordem dos argumentos, ok? Você pode ter uma coisa na linguagem C, você pode ter uma coisa que é a sobrecarga de funções, tá? O que você pode fazer é o seguinte, vamos supor que você queira ter uma função linha apenas, que nem a gente tinha antes, que não receba nenhum argumento. Você pode fazer isso? Pode. Uma função que nem eu lembro, antes a função era isso aqui, ó. Era isso aqui, a função linha não tinha nenhum argumento, ela ia de 0 até 10, tá? 0 até 10, e ela imprimia um tracinho. Ela fazia isso aqui, ó, certo? Olha aí, ó, fazia isso aqui, certo? Então, você consegue desse jeito aqui, ó, poder manter utilizando a função linha aqui, ó, que é aqui, ó, tá? Olha aí, ó. Opa, falta um ponto e vírgula aqui, ó. Olha aí, ó. Olha aqui, ó. E aí ele vai estar reclamando aqui, ó. Olha só. Um warning error generated, ó. Argumentos em cálcio linha, tal. Aqui ele está reclamando, certo? Então aqui, ó. Deixa eu colocar aqui embaixo, na verdade, aqui, ó. Porque isso aqui é uma coisa que várias linguagens de programação têm, né? Que é o quê? Você poder fazer sobrecarga de métodos, que é isso aqui, ó. Você tem aqui uma função que tem 2 argumentos e agora você quer ter outra função linha que daí não tem nenhum argumento, para poder dizer que você quer chamar daí só uma linha, por exemplo, com os 10 tracinhos. E aí o que acontece? No caso do Python, por exemplo, do Java e outras linguagens de programação, você consegue fazer isso, que é uma coisa chamada sobrecarga de métodos. Aqui em C, ele não deixa fazer, ele reclama. Olha aí. Você pode trabalhar depois, aí é uma coisa mais complexa, que você vai trabalhar aqui com argumentos diferentes, que podem variar, é de outro jeito que você vai trabalhar, mas desse jeitinho aqui você não consegue. Então, para quem programa em outra linguagem, ou veio do Java, ou veio do Python, está aprendendo C agora, vai achar estranho ele não conseguir fazer isso, tá bom? Mas é uma situação específica da linguagem C, você pode fazer isso de outra maneira, tá bom? Não quero me ater muito a isso aqui, mas o que você vai ter que fazer nesse caso aqui é ter uma variável que tem aqui, ó, uma função, aliás, que tem um nome diferente, tipo linha 10. Aí em linha 10 você vai poder fazer isso aqui, ó. Rodei, funcionou. Ele imprimiu aqui essa linha com os asteriscos aqui, e depois imprimiu linha 10, que aí é a linha aqui de baixo. O que você pode fazer aqui só para aproveitar isso aqui é o seguinte, esse for aqui, ó, nada mais é do que um for muito parecido com esse. Então aqui nessa função linha 10, para simplificar, o que você pode fazer é isso aqui, ó. É chamar a própria função linha, passando o tracinho com 10. Não é isso que tu tinha programado na função linha? Para você chamar ela com o caractere que você quer usar e a quantidade? Não, é o contrário, né? Olha, não pode ser assim, tá? Senão vai dar pau lá, ó. Já dá pau, já se perdeu todo aqui, ó. Tá? Então tem que ser ao contrário. Então aqui 10 caracteres do tipo tracinho. Quando eu rodo, olha aí, ó, no final dá na mesma. Ó. A linha 10 vai vir para cá e vai chamar a função linha. Então olha o que está acontecendo aqui nesse caso. Vou tirar isso aqui. Ó, rodei.
Olha só o que está acontecendo aqui. A função main começa aqui. Quando começa a rodar o código, a função main é que vai começar. Então a função main, a primeira linha que vai executar depois da função main é a linha 10 aqui. Certo? Então essa linha 10 é uma função, então ele vai pular, a execução do código pula para cá, começa a executar dentro da função linha 10. Não tem argumentos, né? Então está tudo bem. Na linha 10 ele vai chamar outra função que é a função linha, passando o argumento 10 e o caractere traço. Então ele daqui pula para cá, o num vai virar 10, o carac vai virar o tracinho e, portanto, quando ele executar esse for, o num vai estar valendo 10, o carac vai estar valendo o tracinho e ele vai executar isso aqui. Certo? Vai executar isso aqui. Ok? Depois que terminou a execução, como é void, não vai retornar nada. Né? Aqui também, depois que termina a execução, como é void, não vai retornar nada. E aí ele termina a execução aqui. Então, eu posso chamar uma função dentro da outra assim, sem problema nenhum. Tá bom? Sem problema nenhum. Bom, o que mais vocês precisam saber aqui? Não tem tipo de retorno, como é void. Está diferente lá da função pin. Então, jamais eu vou poder fazer algo desse tipo aqui. Ó. Se eu fizer printf, %i, por exemplo, aqui, ó, e passar a linha 10 para ver que retorno que linha 10 vai dar, ele vai dar erro. Ele vai dizer que ó, não existe retorno da função linha 10. Ou da função linha também seria assim. Até porque se não tem, se é void, que tipo de dados ele retorna? Float, ele não retorna nenhum dado. Então você nem tem como saber se é %i que você vai colocar aqui, %f. Então tem que retornar alguma coisa, para você poder saber o que é e aí usar num printf, por exemplo, ou usar até numa situação assim, onde você vai ter alguma variável, int x recebe a função. Isso tu pode fazer numa função que retorna um inteiro, não pode fazer na linha 10. Entenderam? Então assim, espero que eu esteja clareando um pouco isso para vocês, porque é um assunto complexo, mas depois que você pega o jeito vai embora. Então o que tu tem que lembrar é, pode retornar valor, se retornar valor tem que ter o return, tá? Se não retornar valor, mantém ela como void. Pode ter argumentos, tá? Pode ter quando não tem argumento nenhum, pode ter um void, assim, aqui como tem a função main. Se tu tirar o void aqui, vai rodar igual, vai compilar igual. Aqui não vai porque, na verdade, eu fiz essa bobagem aqui para explicar para vocês como não deve ser. Mas ó, tirando aqui, vai rodar numa boa, sem problema nenhum. Então mesmo sem o void, tá? Ok? E o main? Agora vocês estão perguntando, tá, mas e o main? Por que o main então tem tipo de retorno inteiro? Boa pergunta, porque o sistema operacional, quando chama esse teu arquivo, vale lembrar que isso aqui é um arquivo fonte que vai ser gerado, vai ser compilado, e aí vai ser gerado a partir dele um arquivo executável, no caso do Windows, né? Um arquivo SO no caso do Linux. E aí é um arquivo executável. Então você vai fazer o quê? Você vai ter um .exe no caso do Windows, que quando você executa o Windows, você der um clique duplo nele ou chamar ele de algum lugar, o Windows vai executar ele e o Windows vai esperar de volta um inteiro. Qualquer linguagem de programação tem que retornar um inteiro para o Windows. Normalmente é 0. 0 quer dizer que não teve erro. Se for um inteiro diferente de 0, e é por isso que tem return 0 sempre aqui. Se for um -1, -2, -10, é algo que você pode colocar no manual do teu software, por exemplo, quando tu vender o software para alguém, ou fizer um software para alguém, tu dá um botão, coloca o manual e diz, olha, tu executa o software, se ele te retornar para o sistema operacional o erro 17 é porque deu algum problema assim. Se ele retornar o código -2 é porque o erro é outro. Entendeu? Então você pode ter uma tabela de erros desse retorno do teu software, que é esse return que tu vai fazer na função main. Ok? Aqui, por exemplo, se tu retornar -1, aqui é o Windows, ou nesse caso aí é o Linux, que deve estar rodando em Linux aqui no terminal, ele não tá nem aí. Ó. Mas ó, exit status 255, olha, ó, ele já tem esse status de saída aí, ó, 255. -5, tá, exit status 251, tá certo? Se colocar 2, 3 aqui, ó, exit status, ó, 3, né? Então ele coloca aqui, né, o status da saída, para você saber, inclusive, ó, return 8, ele coloca aqui 8. Quando eu coloco o negativo, ele é inteiro. Se colocar, por exemplo, 0 é 0. Se colocar -1, olha o que vai aparecer. -1, ó, vai ser o que? 254, 255. Ó. Legal, porque ele é um byte aí. Então veja, quando eu coloco -1, ele dá a volta e volta para de 256, que seria o 0, entre aspas, -1 volta para 255. Ó, -2 vai ser 254 ali. Ó. Tá certo? Então ele estoura ali e volta a 254 é o retorno. Tá certo? Mas normalmente você pode decidir se vai retornar números inteiros negativos ou positivos, enfim. Normalmente é positivo, né? E aí você, ó, 2058 vai retornar 58 aqui. E o sistema operacional pode saber, então, como trabalhar com esse código de erro que você está retornando. Se não tiver erro, o normal é retornar 0, tá bom? Legal? Então, sobre funções, estamos já
com algumas informações interessantes aqui de como criar função com retorno, sem retorno e assim por diante. Vamos fazer aqui agora uma função completinha que tem tudo que a gente aprendeu até agora, que é um tipo de retorno e tem também um argumento que vai receber. Então, olha só, vamos fazer a função float multiplica. Vai receber um float x e um float y. Podia ser A e B, né? Podia ser qualquer valor de variável aí. A função multiplica simplesmente, eu poderia aqui, tá, pessoal, fazer aqui, ó, resultado recebe x vezes y. Ela multiplica x por y. Aí fazer um return resultado. Posso fazer assim? Posso. Como é um cálculo muito simples, eu posso direto fazer assim, ó. Em vez de fazer isso aqui tudo, eu só dar um return x vezes y, tá? Ó, em vez de fazer isso aqui tudo, vou deixar comentado aqui, só return x vezes y. Veja, essa função tem tudo. Ela tem um tipo de retorno e ela tem 2 argumentos aqui. Poderia ter mais, tá? Poderia ter mais, tá? Então, o que você vai fazer aqui? Você vai simplesmente pegar e colocar aqui, quando quiser usar o valor de retorno aqui, vamos colocar aqui um float x recebe multiplica 2 vezes 3. Ah, mas esse x aqui não vai dar conflito com esse aqui? Não, isso aqui é aquela questão de escopo de variável que eu já falei algumas vezes aí durante os vídeos e as aulas para vocês. Esse x está criado dentro desse escopo, ou seja, dentro desse abre e fecha chaves da função. Ele vale aqui dentro. Fora daqui não existe esse x aqui, então tu pode chamar uma outra variável de x de novo que não vai dar conflito. Mas por via das dúvidas vamos chamar de s, qualquer outra coisa aqui, ó. Float s, pronto. Então fiz assim, coloquei printf %.2f, vou colocar igual %.2f. Aqui eu vou colocar s e aqui eu vou colocar também a função multiplica, ó, 2,3. Ó, só para mostrar que é a mesma coisa. Nossa, tá dando uma confusão aí aqui. Então olha só para mostrar que é a mesma coisa, veja só. Eu estou colocando um printf exibindo aqui um valor aqui, depois aqui estou mandando exibir outro valor, portanto eu tenho que ter 2 floats aqui depois como argumentos do printf. O primeiro deles é uma variável do tipo float, que vai ter um valor lá dentro, que é o valor do multiplica 2,3, ou seja, 2 vezes 3, né, porque ele vai vir aqui e vai multiplicar os valores. E eu vou ter aqui a própria função multiplica também 2,3. Vocês vão ver que o valor vai ser o quê? Quando eu rodar, vai ser lá 6 igual a 6, ou seja, isso aqui se transforma em 6.0, isso aqui também em 6.0. Tá certo? Então eu posso fazer assim, atribuir para a variável, posso usar dentro de uma conta, posso fazer o que eu quiser aqui. Tá? Se eu fizer aqui esse s vezes 2, aqui eu também posso fazer s vezes 2, por exemplo. Agora em vez de 6 vai ser 12. Ó. Aqui vai ser 12, porque multiplicou por 2 aqui também. Né? Então 12 igual a 12 e assim por diante. Tá bom? Então eu posso fazer desta maneira aí sem problema nenhum. Legal? Então já temos aí alguns minutos passados na aula. Vamos agora voltar aqui para parte do capítulo do livro, capítulo 7. Voltamos para cá, temos aqui, olha só, aqui um exemplo da função dobro, que também retorna um inteiro, recebe um argumento e recebe um argumento inteiro também e retorna o dobro desse inteiro aí. Tá certo? Temos aí função dobro 5, por exemplo, vai retornar 10 nesse caso aí. Certo? Bom, continuando aqui. Tem toda a explicação, como eu falei, recomendo que vocês leiam. Aqui tem a função repete, que é aquela função que a gente fez ali no Replit agora, né? Mas a função repete, ela basicamente é receber então um inteiro e um caractere, que é o que a gente acabou de fazer lá como exemplo, né? Enquanto eu programava, ó, tem o for aqui que vai de 0 até o n, o número de caracteres, imprimindo esse caractere. Aí vai imprimir qualquer coisa. Então, ó, aqui no caso do main, repete 5x, vai colocar 5x na tela, depois 10 asteriscos e depois 15 hashtag. Vai imprimir isso aqui na tela, tá certo? Se eu copiar isso aqui, ó, colar no Replit ali, basicamente o que vai acontecer é isso, né? Colei aqui, rodei, ó lá, tá aqui, bonitinho. Então esse código aqui da função repete, né, vai imprimir isso aqui, certo? Então você pode fazer o que quiser aí com as funções. Bom, continuando aqui, escopo de variáveis. Já falei várias vezes para vocês sobre isso, mas aqui reforçando, né? Como diz o texto,
uma característica fundamental de qualquer programador é identificar bem o escopo das variáveis do código que está trabalhando, que está manipulando. Basicamente, o escopo é local ou global. O escopo global ocorre quando a gente define a variável na hierarquia maior dentro do arquivo que você está programando. No caso da linguagem C, podemos ter apenas uma função main, por exemplo, com um nome maior. Isso aqui é na hierarquia maior. O que ele está querendo dizer é o seguinte, é porque eu posso ter, inclusive, funções de mesmo nome uma dentro da outra. Eu posso ter funções dentro de funções. Começa a ficar complicado, como esse curso é para programação básica, eu nem recomendo que vocês façam isso, porque não precisa nesse início também. Depois, conforme você for se tornando algum programador mais experiente, em algumas situações específicas você pode querer colocar uma funçãozinha pequena dentro de uma outra função e tal. Normalmente isso agora, em todos os exercícios pelo menos que a gente tem aí, não é necessário. Tá? Então todas as funções vão estar ali fora do main. Mas se você quiser, você pode criar uma função dentro do próprio main, por exemplo, e usar daí ela só dentro do main, só localmente ali dentro. Aqui você vai ter um exemplo, que é o que importa nesse caso aqui, da variável global. Então olha só que legal aqui. Ó. Nesse caso aqui, olha que interessante, isso aqui a gente nunca tinha feito ainda também. Se você precisar compartilhar informações entre várias funções, uma das maneiras de fazer isso é com uma variável global. Então a variável global ela é definida fora de uma função. Normalmente a gente fazia as variáveis ficarem definidas dentro do main, aqui dentro. Se elas estão dentro do main, elas só podem ser acessadas dentro do main. Então eu vou agora aqui no nosso repeat dar um Ctrl Z aqui, ó, e voltar. Por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Veja só. Se eu tenho uma função aqui, ó, por exemplo, float s, essa aqui é uma função, não, desculpa, é uma variável. Essa variável s, ela só vale dentro do abre e fecha parênteses do main. Se eu tentar retornar, por exemplo, S aqui, ó, da função multiplica, ele vai dizer que o S não existe. Uso de identificador undeclared, não declarado, que é o S ali. Então ele não existe. Agora, se eu pegar e fizer isso aqui, olha que interessante. Vou pegar esse S, vou definir aqui em cima logo depois do include. Agora ele se transformou numa variável global. Quer dizer que qualquer função dessas pode acessar o S, e é o mesmo S. Então aqui eu vou pegar esse S aqui e vou dizer que o S vale 22.222, certo? Olha o que vai acontecer quando eu rodar aqui. Olha só, o que aconteceu? Veja só, a gente teve aqui ó, o S que vale 22.222 sendo repassado aqui, certo? Portanto, ele valeu aqui dentro, esse S que era 22.222 vezes 2 vai dar 44.444, mas aqui continua valendo zero. E aí, mas para aí, mas não era para ser o mesmo valor, por que vale zero? Pelo seguinte, veja, aqui eu criei um float S global, não atribuí valor para ele. Quer ver que esse zero aqui vai mudar para 2? Se eu fizer aí atribuir um valor para 1 aqui, ó, aqui vai mudar para 2, ó. Mudou para 2. Se eu colocar 3, aqui como lá também multiplica por 2 aqui, né? Ó, tá multiplicando tudo por 2, né? No código que a gente tinha feito antes, o 3 vezes 2 vai dar 6. Então, esse S global, ele está sendo puxado aonde? Na função que eu uso a multiplica aqui, ó, tá puxando esse S aqui. Como não tem nenhum S definido aqui dentro da função multiplica, ele chama o S global. Mas aqui, qual que é a questão aqui? Ó? Por que estava dando 0 antes, agora está dando 6? Por que não, e aqui, por que está dando 444, né? 44 mil aqui? Porque eu criei um outro S local. Então, aqui, pessoal, é a mesma coisa que fosse outra variável. Ó. Fosse um xxx aqui. Ó. E aí, aqui você teria xxx. Certo? Eu vou tirar a multiplicação por 2 aqui para não confundir ninguém. Então, ó, esse xxx aqui, 222, vai ser chamado aqui, e o multiplica, que está retornando o S, vai pegar qual? O S, que é o S global, que é o 3 que está lá em cima. Então, o 222 está aqui, e o 3 multiplica, apesar dele receber 2 e 3, eu não estou multiplicando nem retornando isso, eu estou retornando o S. Certo? Estou simplesmente retornando o S. Como ele não encontra um S local aqui, se eu encontrasse aqui, ó, float S recebe 33, ele puxaria o 33. Está aqui o 33. Tá? Se fosse aqui, sei lá, 42, puxaria o 42 ali. Como eu não tenho esse S aqui, ele tenta pegar do escopo de fora, ou seja, ele pega o 3, que é o meu S lá de cima. Mas aqui, mesmo então chamando de S, né? Esse S local é 22.000,
que é o que ele vai usar aqui, e o multiplica, como entra aqui, ele chama o S que não tem local aqui. Então ele pega o S de fora, que é quem? É o S3 aqui, que é o de fora. Veja, ele não tem como sair esse S e vir para pegar esse S aqui, porque esse S aqui é do escopo local dentro do main. Então ele pega o S mais global que tem, né? Como não tem nesse escopo do float to float multiplica aqui nenhum S, ele pega o de fora, que é o global aqui, certo? Aqui ele está pegando o S de dentro. Então esse S é um S que é um espaço de memória, ou seja, é uma variável completamente diferente do S global. Agora, se eu fizer isso aqui, ó, o que eu estou fazendo? Veja, não tem S aqui dentro do main mais sendo criado. Eu não estou mais criando float S, eu estou só usando, atribuindo para S um valor. Como não tem um S aqui dentro, ele vai usar o que S que ele vai usar? Ele vai usar o S aqui de fora. Então, quando começa a rodar o programa, a primeira execução é S recebendo 22.222. Que S? Não tem S local, então ele está atribuindo para esse S global aqui, para o espaço em memória onde tem esse S global aqui. Portanto, esse S global vira 22.000. Quando ele vai imprimir aqui, ó, esse S aqui ele não encontra localmente, portanto ele vai usar o 22.000, que é o S global, e o multiplica também vai usar aqui o S global. Então, nesse caso aqui, quando rodar, os dois vão valer 22.222. Tanto esse S aqui, que puxa esse S que é o global, como esse aqui, que é o mesmo S global. Se aqui eu mudar para 44, os dois vão valer 44, certo? Agora, de novo, se eu criar aqui um outro float, se eu criar um float aqui, uma outra variável S, estou criando uma nova variável S dentro desse escopo do main. Aí esse S aqui local, sempre que tiver S dentro do mesmo escopo, ele vai usar o local, certo? Que é o 44 aqui. Mas o multiplica, ele está chamando uma variável que está chamando o S aqui de fora do main. Esse S aqui, como ele não encontra nesse escopo local, ele vai para o escopo mais externo, que é o quê? É esse escopo onde o float vale 3. Então, ele, quando puxar aqui o multiplica, ele vai retornar 3. Tá entendendo? Então, essa é a lógica. Tá bom? Tem que aprender, tem que entender isso aqui, testar e ver como é que funciona. Escopo de variáveis, isso é fundamental. Então a gente aproveitou o código ali e tal, vamos, a nossa função multiplica ficou esquisita assim agora, vamos fazer ela multiplicar certo, x vezes y aqui, ó. Melhor, né? Agora sim. Olha, está imprimindo 44, que é o S aqui, e está, imprimindo 6 do multiplica, tá bom? E aqui, variável global aqui, certo? Essas variáveis globais, alguns programadores, você pode, por exemplo, querer colocar 3 asteriscos antes dela aqui, ou um asterisco pelo menos, só para lembrar que é uma variável global. Tá? Ou começar ela com uma letra maiúscula, como aqui, ó, colocar global, por exemplo, é uma palavra que não é uma palavra-chave reservada, você pode usar para variável. Tá? Tu pode definir um tipo de... aqui tem vários estilos de código, né? É diferente, por exemplo, do define, que você vai definir constante sempre, todas elas em maiúsculas para saber que é uma constante. Então, para variável global não tem esse padrão, você pode criar o seu próprio padrão, definir com a sua equipe de programação se estiver numa empresa e tal. Né? Mas colocar, por exemplo, underscore antes aqui pode ser interessante para tu saber que quando bater uma variável que tem underscore antes é porque é uma variável global. Tá bom? Programação, para quem é da área de automação, programação aí de microcontroladores e tudo mais, você usa muitas variáveis globais para definir, ou nos defines, você define portas de recebimento de dados, de transferência de dados, de envio de dados, mas você tem várias variáveis globais no código também, e aí você pode usar esse artifício de colocar um underscore para tu saber que a variável é global. Né? Então aqui vou colocar var global, e aí aqui embaixo você pode usar aqui, né? Enfim, uma função ou aqui uma função, ou você pode retornar aqui, ó, var global, aí ele vai simplesmente retornar o valor da variável, está retornando var global 3 e o multiplica, que é 6, agora sim retornando a multiplicação. Tá certo? Então mais um exemplo aí de como vocês trabalharem com variáveis globais. Certo, pessoal? Tá tudo explicadinho no PDF, no livro aqui. Espero que vocês gostem, façam esses exercícios. Recomendo que recortem esses códigos todos, colhem no Replit ou em outro editor de linguagem C, compilador de linguagem C, para estudar, para ver executando, funcionando na prática aí, tá bom? Espero que vocês façam isso. Certo? E agora nós vamos aqui fazer alguns exercícios propostos. Vamos fazer aqui pelo menos os 3 primeiros aqui, o resto vamos deixar para vocês tentarem fazer. E é claro que na medida que vai avançando o tempo, nós vamos
passando, colocando vídeos no canal com os exercícios aí resolvidos, ok? Não tem todos ainda no canal, mas tem vários e aos poucos a gente vai colocando e incluindo mais. Então aqui vamos colocar, olha só aqui, o primeiro exercício, que é o exercício 7.1. Escreva uma função que já tem a definição dela aqui, né? Float, né? Retorno é float, chamada média, que recebe dois argumentos float, N1 e N2, que dá como resultado a média desses valores. Então, questão 7.1, uma questão bastante simples. A gente vai vir aqui, copiar ela aqui no Replit. Vamos criar um novo repositório, que aí vai ficar disponível para todo mundo que quiser consultar. Questão 7.1 do livro Linguagem C. Aqui nós vamos criar um comentário global, onde nós vamos fazer aqui o copia e cola do mandato da questão, e aí a gente vai vir aqui e vai começar a trabalhar nela. Então, a função média float N1 e N2, ela tem que ser programada antes do main e depois dos includes e dos defines. Então, ela vai vir aqui, float média, tipo de retorno é float. Tem aqui o esqueleto dela, abre e fecha chaves, que é obrigatório também, a não ser que só tenha uma linha a função, né? Mas uma função de uma linha normalmente não é muito utilizada. Mas ela vai receber também o float N1 e o float N2, separado por vírgulas aí. Poderia ter mais, 3, 4, 5, 10 argumentos de tipos diferentes, que tem que fazer separar eles por vírgula aqui. E agora ela vai retornar a média, que simplesmente é N1 mais N2 dividido por 2. Aqui a gente tem algumas coisas para falar sobre o cálculo em si, coisa lá do capítulo 2 e 3. Tá? Mas é o que? Primeiro, isso aqui vai retornar um valor errado, porque ao invés de fazer N1 mais N2 e o resultado disso dividir por 2, o que ele vai fazer é equivalente a isso aqui. Ele vai dividir isso aqui por 2 e daí somar com N1. Então, para forçar a precedência dos operadores aí, né, como é sempre multiplicação e que nem matemática normal, né, multiplicação e divisão vem antes. Para forçar a soma antes, eu tenho que colocar obrigatoriamente entre parênteses. No final eu divido por 2. Veja, dividir por 2 nesse caso não tem problema, por quê? Porque isso aqui com certeza é float, né, já que os argumentos aqui são float. Se fossem inteiros e eu fosse retornar um float, por exemplo, talvez seria interessante eu dividir por 2.0, por conta daquela questão que se eu tiver um inteiro com um inteiro aqui, para multiplicação, para soma, subtração, nunca dá problema. Mas na divisão, eu posso, por exemplo, ter um inteiro 3 dividido por 2, assim, e aí inteiro com inteiro o resultado é inteiro. Então, em vez de 1.5, ele já perde o que vem depois do ponto e retorna 1 inteiro. Então, para eu poder retornar um float, sempre um lado tem que ser float assim, ou o outro lado tem que ser float assim. Maiores explicações sobre isso lá no capítulo 2, 3, onde a gente fala sobre variáveis e tipos de dados. Tá bom? Então, aqui vai estar certinha essa média. Então agora eu simplesmente preciso aqui, ó, o exercício nem pede, né? Só para escrever a função. Mas se eu quiser executar ela para testar, eu posso vir aqui, ó, %.2f e colocar aqui média de 2 e 3, que vai dar o quê? 2.5. Média de 1 e 10, que vai ser 11. A soma, portanto, divide por 2, 5.5. Então está certinha a média, a função média aí. Tá bom? Exercício 7.1 resolvido com sucesso. Agora vamos para o exercício 7.2. Lembrando que se vocês tiverem alguma dúvida, podem colocar aí nos comentários que a gente responde, tá? Coloca aí nos comentários do vídeo. Exercício 7.2 agora. Voltamos aqui, criamos um novo repositório, linguagem C, questão 7.2 do livro Linguagem C. Criar. Já dei o Ctrl C lá na questão. Vim para cá. Comentário aqui. Vocês podem acessar esse código, claro, pelo Replit, né? Replit/@Antonello. E aqui a questão 7.2 diz assim: escreva uma função que recebe dois números inteiros e retorne o menor número. Essa função é interessante porque ela recebe dois inteiros. Então, se vai retornar um deles, o retorno da função também é inteiro, certo? E a gente vai ter dois argumentos. Como ela recebe dois argumentos, vamos considerar que é A e B. E ela vai ter um tipo de retorno que é o int.
Agora eu preciso então fazer efetivamente o retorno do menor. Como é que é a lógica que eu uso para retornar o menor de dois números? Eu não tenho outra solução senão usar o if nesse caso aí. Então eu vou usar if A é menor que B. Eu faço o quê? Retorno A. Else, não precisaria ter os parênteses, mas eu coloco porque, né? Acho que é interessante colocar para organizar melhor o código, sempre colocar. Então, se o A for menor que o B, retorna o A. Else, se não, retorna B. Certo? Simples assim. Veja que eu tenho return aqui e tenho return aqui. Não há problema nisso. O que não pode acontecer é, por exemplo, eu ter aqui, ó, isso aqui ele vai reclamar em tempo de compilação aqui, ó. Printf oi, sei lá. Por exemplo, aqui, ó. Aqui ele vai reclamar por quê? Porque ele vai dizer assim, ó, vai dar um warning aqui, ó. Menc 12.1, que é a linha 12 aqui onde termina a função, ó. Menc 12, né, nessa linha, warning, aviso. Controle pode alcançar, né, um final void, ou pode ter um final não void nessa função aqui. Control may reach end of non-void function. Quer dizer, o controle pode alcançar um final, né, de uma função não void. Quer dizer, a função não é void, ela retorna o inteiro. Mas aqui ele pode cair nesse else aqui, ó, e dar esse print, e aqui daí não tem retorno, não tem return. Então isso não pode acontecer, ele dá um warning, isso é um erro. Tá? Isso pode gerar problema no teu código. Porque, por exemplo, se eu vier aqui e fizer isso aqui, eu quero, ó, percent, vou colocar o menor de 2 e 3 é, a gente sabe qual é, né? Mas eu vou fazer ele imprimir aqui um percent na função menor, ó, tá vendo? O menor de 2 e 3 é, vou rodar. Tudo bem, o menor de 2 e 3 é 2. E se for ao contrário? O menor de 4 e 3, olha só o que vai acontecer aqui, ó. Rodei. O menor de 4 e 3, ó, imprimiu o oi, né? Imprimiu o oi aqui primeiro, porque ele executa isso aqui antes de imprimir o printf, porque ele primeiro precisa executar isso aqui para ter o retorno aqui. Então quando ele executou isso aqui, cai no else aqui e ele imprimiu oi. Então ele imprimiu oi e depois imprimiu. O menor número de 4 e 3 é 0. Por que 0? Porque ele ficou sem retorno. Quando uma função alcança um resultado assim sem retorno, se você não tiver retorno nenhum, ele nem compila. Tá? Se você tiver 2 aqui, ó, ele vai... ele até compilou nesse caso aqui, só ele reclama. Ó, ele dá o warning e continua 0. Né? Em qualquer situação agora vai imprimir oi e vai dar 0. Então assim, ele vai te avisar do erro, mas mesmo assim nesse caso ele vai compilar. E aí você vai ter um problema sério no teu código. Então você tem que fazer o quê? Aqui, ó, em vez de fazer assim, ó, dele dar oi e imprimir 0, você tem que ter um outro return aqui. Certo? Return B nesse caso aqui. Agora sim vai retornar. Ó, o menor de 4 e 3 é 3. Certo? Ele caiu no B aqui, retornou B. Tu passou 4 que vira A e 3 que vira B. E aí, como o 4 é menor... como o 4 não é menor que 3, né? Ele não cai aqui, ele vai cair aqui e vai retornar o menor sempre. Então isso aqui resolve o problema, os dois returns, tá? Ou você pode ter assim, ó, você pode nesse caso aqui, né, muitos programadores por padrão sempre colocam um return, um código de erro aqui no final, por exemplo, ó, -1. Eu sei que se retornar -1 é porque deu problema. Aqui é uma função super simples, não tem como retornar -1, porque ou vai cair sempre aqui ou vai cair sempre aqui, por exemplo, né? Mas vamos supor que eu passe um número igual, A e B. Aí vai ter uma outra situação. Então, por isso que, olha só, se eu não tiver esse return aqui, ó, rodei, ó, o menor de 4 e 3 é 3. Agora, se eu colocar aqui o menor entre 3 e 3, o que vai acontecer? Olha só. O menor de 3 e 3 é 3. Por quê? O que ele fez aqui? 3 é menor que 3? Não é, isso é falso. Se é falso, retornou B aqui. Então não tem como acontecer de cair aqui. Agora, vamos supor que eu tivesse alguma situação, deixa eu ver como é que eu poderia fazer aqui para ter. Vou fazer assim, ó. É que aqui ou vai cair aqui ou aqui, né? Não tem como ter uma terceira situação, ou é verdadeiro ou é falso. Mas vamos supor que você tivesse faixas de dados ou coisa assim, e aí você, né, enfim, não alcançou nem esse return ou nem esse aqui,
não está me vindo nenhum exemplo na cabeça agora, você tem que, é legal você ter um return no final, porque assim, se executar esse return é porque deu um erro. Aí se retornar -1, por exemplo, você sabe que deu alguma coisa errada, eu programei errado a função, eu tenho que dar uma olhada melhor aqui. Tá? Numa situação, por exemplo, aqui, eu vou só colocar aqui, vamos supor que aqui, ó, colocar assim que A é maior que 0, né? Vamos supor, aqui a função é a função menor, né? Não seria... vou pegar uma outra função aqui, vou colocar, por exemplo, deixa eu pensar que a função deixa eu ver, pegar uma função aqui, só chamar a função de teste, vou colocar aqui assim, se A for maior que 0, certo? Else, e aí você pode ter um else if, por exemplo, aqui, ó, A é menor que menos 10. Ou vamos fazer assim, se o A for maior que 10 e A menor que 5. Acho que vai ficar mais fácil de entender. Certo? Então olha só o que eu estou falando. Olha que eu estou programando aqui só um exemplo para a gente entender como funciona a linguagem. Não faz sentido a função em si, mas é uma função só para a gente testar. Então ó, a função teste aqui, tá? Eu estou passando aqui, vou retornar aqui, ó. Nesse caso aqui vou retornar aqui 0, certo? Vou tirar esse B daqui para não confundir a cabeça de ninguém, ou tentar confundir menos, né? Agora eu estou chamando aqui a função teste, tá? Só vou imprimir o retorno dela, só vou deixar o percentia aqui, ó. Chamando a função teste, passando o valor 3 para ela. Ora, passando o valor 3, o que vai acontecer? O A aqui vai valer 3. 3 é maior que 10? Não. Então não vai executar isso aqui, vai cair no else. Aí cai no else if e pergunta, 3 é menor que 5? É. Então vai retornar esse 0, vai entrar aqui. Até quando eu rodei, retorna 0. Se eu colocar um teste de 15, ele já entra aqui no primeiro, retorna A, que é o próprio 15. Está retornando 15. Se eu colocar 20, retorna o próprio A, que é 20. Certo? Mas se eu colocar algo entre 5 e 10, pode inclusive ser 5 ou ser 10, se eu colocar algo como 7, por exemplo, vai retornar o -1, porque não vai cair nem aqui e obrigatoriamente tem que cair aqui daí. Então aqui, ó, se eu não tiver esse -1 aqui, eu não sei o que ele está retornando. Ó, ele está retornando 0 daí, eu posso achar que é esse 0 aqui, daí isso vai me confundir a cabeça. Então se você tiver sempre um return no final da função com -1 ou com algum código específico, você sabe que se alcançou, deu aquele return, ó, ele é porque está tudo certo. E o compilador já sabe fazer esse cálculo aqui que eu mostrei, que existe possibilidade de não cair nem aqui nem aqui. E aí se eu não tiver esse return aqui, ó, vou deixar comentado, ó, ele já sempre dá warning aqui. Ó, pode alcançar um final para uma final sem retorno, um final sem retorno para uma função não void. Tá? Então ele já avisa da warning aqui. Se eu tiver só if else, aí não tem como, porque ou sempre vai... Se não cair aqui, obrigatoriamente cai no else, cai aqui, então daí ele não dá warning, ó, ele vai executar numa boa, nesse caso retornou 0. Né? Então, lembra disso aqui, na dúvida, deixa sempre o return no final para tu saber que se der esse código aqui é porque você programou errado a função. Tá bom? Então, nossa, já falamos bastante aí, e essa é a questão 7.2 do livro, vamos só voltar para explicar então aqui, ó, a função que recebe 2 números e retorna o menor. Vamos só deixar bonitinha a função. Então, de novo, ó, função menor, vamos programar ela de novo, int A, int B. Se A menor que B, retorna A, se não, retorna B. Nesse caso aqui, como eu tenho certeza, nem preciso deixar o -1. Mas se eu deixar o -1 aqui, ó, é porque deu erro. Ok? Então, olha o que vai acontecer. Vou aqui retornar menor entre 7 e 49, por exemplo, ou em 7 e 42. Quando eu rodei, ó, retorna 7. Então está funcionando bem, a função menor está aí. Vou deixar aqui esse código para quem quiser copiar do Replit, né, na resolução do exercício. Legal? Agora vamos finalizar aqui essa aula com a resolução da questão do capítulo 3. Tem 2 pessoas agora online aí, antes tinha 5. Deixa um comentário aí só para dar um alô para ver quem que é aí, tá legal?
deixa um comentáriozinho aí. Para quem é da turma de programação de segunda-feira, eu vou deixar mais uma atividade lá no Siga para entregar até amanhã com um exercício sobre essa aula aí, tá bom? Até quarta-feira pode ser. Amanhã a gente vai ter à tarde também aula com a outra turma. Quem quiser pode participar da outra aula também. Bom, agora vamos fazer então a questão 7.13. Então tá aí, ó. Faça uma função que recebe um valor inteiro e verifica se o valor é par. A função deve retornar 1 se o número for par e 0 se for ímpar. Então essa é uma função já interessante, 7.3. Vou colocar aqui, questão 7.3 do livro Linguagem C. Perdi o que eu escrevi. Questão 7.3 do livro Linguagem C. Muito bem, vou colocar aqui, questão 7.3. Faça uma função que recebe um valor inteiro e verifica se o valor é par, ponto final. A função deve retornar 1 se o número for par e 0 se o número for ímpar. Então, essa função, ela retorna um inteiro, eu vou chamar ela de é par. Como eu não posso dar um nome com acento para uma função, ó, eu gosto de quando... Normalmente, como o pessoal trabalha em inglês, a maioria dessas funções que você pergunta se é alguma coisa ou não, essas funções is, né? Então, em inglês é is, né? Is par, is isso, is aquilo. No caso aqui, como em português seria um né? Colocar com H que é par, né? Então, coloca com H aqui que você lembra que é um é. Se ela é par, vai retornar 1, que é sim, verdadeiro. Se não for, vai retornar 0, certo? Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou receber um número chamado de num. Desculpem, aqui eu vou fazer um if, perguntando o seguinte. Se o número, quando você divide ele por 2 e pega o resto, que é isso que significa esse operador, é o resto da divisão. Se você pega o resto da divisão do número por 2, se isso for 0, qualquer número que se divida por 2 e o resto é 0, significa que é um número par. Então, eu vou retornar 1 porque ele é par. É par. Se não, olha, até puxou aqui, ó, é par. Se não, else, return 0, quer dizer que ele é ímpar. Ok? É par ou é ímpar. Tá bom? Então está programada a função, simples assim, pessoal. Para usar essa função, eu vou, por exemplo, aqui, vamos fazer aqui, ó, vamos fazer um pouquinho mais complexo aqui, ó. While true, vou deixar rodando para sempre aqui o código, isso que a gente fez muito no capítulo 6, essas questões. Vou colocar aqui, ó, número, aí o usuário vai digitar um número, vou pegar, dar um scanf percent e comercial n, tenho que criar, obviamente, esse número antes aqui, eu criei a variável n para ele receber no scanf. Agora eu vou imprimir direto aqui, ó. Vou colocar até um if aqui, ó. If é par de n, olha só que interessante. Olha só, se esse é par, ele retorna 1 se for par, se for verdadeiro, e 0 se não for. Vocês sabem que em C, 0 é falso e qualquer coisa diferente de 0 é verdadeiro. Então eu posso usar esse é par aqui dentro do if, só perguntar direto assim, se é par de n, que é o número que eu acabei de digitar e capturei via scanf, se é par de n for verdade, for 1, ele vai cair aqui. Então eu posso imprimir que, posso dar um printf aqui dizendo que, vou dar um =n, eita, =n do percent é par, certo? Percent é o n. Se não, eu vou dar o mesmo, percent é ímpar. O ímpar, o im ficou maiúsculo mesmo. Tá bom? Então, assim que eu vou usar a função é par, ó, dentro de um if aqui, capturei o dado do usuário, né? E aí eu vou rodar, isso aqui vai rodar para sempre, porque o while está 1 aqui, né? Então, ó, número 7, 7 é ímpar, agora pede outro número, vou colocar 8, 8 é par. Agora vamos pegar o número, sei lá, 22, 22 é par, né? O número 23 é ímpar, e aí por aí vai, tá bom? Então eu posso fazer isso aqui sem problema nenhum, vai rodar para sempre aqui, vamos pausar. Aqui eu poderia fazer
fazer uma lógica aqui, né? Colocar aqui criar uma outra, né? Int sair, colocar um printf aqui, ó, só para testar, fazer aquela, falar, pra vocês relembrarem, né? Para quem está novo em programação é legal relembrar algumas coisas. Eu quero perguntar para o usuário se ele quer continuar ou não. Que vamos colocar que ele é ímpar. Antes do número aqui, vamos pedir para ele, vamos dar vários /n aqui, ó. Aí vai dar a impressão que limpou a tela, ele roda a tela para cima, limpa a tela e cai um outro número para o usuário digitar. Então vamos colocar aqui, ó, agora, deseja, vamos colocar aqui 1 para sair ou 2 para continuar. Não, isso aqui é só um printf. Você vai dar um scanf, %i e comercial na variável sair, da if sair igual a 1, você dá um break aqui, né? Pode ser o ifzinho simplesinho do ladinho assim, tá? Só aqui, deixa eu ver, esse while está aqui, esse while é aqui, isso aqui é aqui. Não, eu estou errando alguma coisa nos parênteses aqui, deixa eu ver. Esse aqui é do while que está aqui. Ah, deu certo, esse aqui está sobrando, esse cara aqui. Aí. Então, if sair assim, ou se tu quiser, né, o break na linha de baixo, ó. Normalmente quando é uma linhazinha só dá até para colocar do lado, mas está aqui. Se quiser ainda fazer completinho, tu abre as chaves aqui e fecha aqui, aí sim. Tá? Pode ser assim também. Então, ele vai criar a variável, vai pedir se quer sair ou continuar, vai capturar, se ele quiser sair, ele dá o break vai sair desse while 1 aqui, que é um while infinito, né? Vai rodar para sempre. Então, rodei aqui, ó, número 7. 7 é ímpar, daí ó, 1 sair, 2 continuar, 2, vamos continuar. Aí teria que arrumar melhorzinho aqui, né? Um /n aqui, ó. Aí. Então, 7 é ímpar, sair ou continuar. Puxar para cá. Colocar 2, continuar. Aí ele deu aquele monte de /n aqui em cima, né? E aí puxou aqui, número. Agora número... Aqui. Ó, é par. Sair ou continuar. 2. Vou pegar um outro número aqui, ímpar. Ó, é ímpar. Continuar? Não. 1, sair. Saiu, terminou. Legal? Então, poderia até colocar uma mensagem aqui para o usuário, né? Inputs saindo... né? Para ficar bonitinho, que tal? Tá aí, então número par, quero continuar, 333 é ímpar, quero sair. Quando saiu ele diz saindo, pode personalizar a mensagem, colocar outra coisa diferente, né? Então só uma estruturazinha básica de um código aí que está se repetindo. Beleza? Então tá aí a funçãozinha, o que importa agora aqui mesmo, essa função é par, tá bonitinho, exercício 7.3 concluído com sucesso aí para vocês, tá bom? Pessoal, muito obrigado por acompanhar o vídeo aí. Esse é o encerramento então do vídeo desse capítulo 7. E qualquer dúvida deixa aí nos comentários. Se você acha que isso vai ajudar alguma outra pessoa, repasse o vídeo para essa pessoa. A ideia é estar gravando aqui no YouTube para justamente auxiliar e ajudar gratuitamente as pessoas que estão trabalhando com e aprendendo a linguagem C, tá certo? Como eu falei, essas aulas eu faço também para os meus alunos no Instituto Federal Catarinense, onde eu sou professor, mas é claro que numa plataforma como essa do YouTube pode ajudar aí pessoas do mundo inteiro que querem aprender programação. Então, se isso for útil de alguma maneira para alguém, tá ótimo, compartilhe o vídeo aí para quem você acha que possa se interessar, certo? Forte abraço para vocês, bons estudos e prosperidade a todos. Tchau!